Hoje, ladies and gentlemen, teremos um dos maiores clássicos do Brasil. Corinthians e Flamengo, ou melhor, Flamengo e Corinthians por ser na casa do Flamengo. As duas torcidas maiores do Brasil, os dois grandes clubes, infelizmente em momentos diferentes, onde o Flamengo entra como forte favorito com a recuperação de Pedro e com seu time demonstrando força, depois desse último jogo onde Sampaoli mostrou que o seu time tem estratégias novas. Sampaoli pega os grandes jogadores que tem do Flamengo e demonstrou um grande jogo contra o Fluminense na sua última partida. O Corinthians, infelizmente, vem num momento muito perigoso. Eu venho dizendo em vídeos atrás que o Corinthians corre sérios riscos de rebaixamento. Por quê? Porque o time do Corinthians tem um time muito antigo, um time com jogadores velhos já. Eu via o repórter, ou melhor, comentarista, o apresentador Neto, falando que o time do Corinthians é bom. Talvez o Neto não se dê conta que foi bom, mas hoje são jogadores que já estão passados em idade. Quando a gente fala de Cássio, quando a gente fala de Gil, quando a gente fala de Fagner, quando a gente fala de Fábio Costa, né? Fábio Santos, perdão. A gente está falando de jogadores que tiveram uma grande história. O próprio Juliano, no Internacional, em 2010 foi importante. Olha, nós estamos em 2023. O tempo passou, o time do Corinthians está ficando cada dia mais velho. Eu percebo que não tem a velocidade que deveria. O senhor Luxemburgo, escute isso, deveria colocar Yuri Alberto dentro da área. Não manda o Yuri Alberto voltar para marcar. O Yuri Alberto é um ótimo jogador, mas que está sendo mal aproveitado no Corinthians. O que eu acredito que vai acontecer hoje é que o Flamengo vai obter mais uma vitória sobre o Corinthians, vai manter o Corinthians no Z4 e Luxemburgo acaba sendo demitido. Luxemburgo acaba sendo demitido e Mano Menezes, estando já palavrado com o Corinthians, deve assumir entre segunda e terça-feira o Corinthians e pegar esse problema. Se o Corinthians não abrir a mão e não contratar, o Corinthians corre sérios riscos de rebaixamento. Como mudar isso? Eu vou tentar explicar e elucidar algumas coisas. Tem jogadores que não estão tendo tanto resultado em clubes de Série A e B que ainda não fizeram o seu 7º jogo, o seu 8º jogo, e ainda podem ser transferidos. Eu vou pegar muitos jogadores de Série B e alguns de Série A. Exemplo, Pedro Raul, que está no Vasco da Gama. Não está tendo grande resultado, Pedro Raul. É simples, o Corinthians tem moedas de troca boa, chega no Vasco, oferece 2 jogadores, negocia e contrata um homem de área, que fica dentro da área. Aí sim, o Yuri Alberto pode jogar de um lado, o Roger Guedes do outro. Vocês acabam tendo um ataque mais forte, mas hoje, o que eu vejo do Corinthians é uma grande dependência do Renato Augusto. O Renato Augusto, a gente sabe que é um jogador que é craque, mas que está sempre lesionado. O time do Corinthians, junto com a sua amada torcida, não tem como depender de um jogador que está sempre lesionado. O Corinthians precisa entender. A direção do Corinthians precisa se mexer agora, nesse momento. Porque enquanto os outros estão pontuando, o Corinthians está derrapando. O Corinthians não pontua, vai ficando no Z4 e alguns times vão começando a distanciar. O Bragantino, por exemplo, ganhou ontem do Atlético Paranaense, um dos que está mal. O Santos conseguiu empatar com o Palmeiras numa partida parelha. Tá todo mundo pontuando. Cuidado, Corinthians. É hora de se mexer. É hora de contratar. É hora de trazer jogadores da Série B. É movimentar jogadores de destaque. Jogadores que possam fazer a diferença. Até quando a janela abrir e trazer jogadores de nível, de tamanho e de peso que possam fazer a diferença. Eu até quero deixar uma sugestão aqui. Lucas Moura está no mercado. Firmino está no mercado. São jogadores que mudariam o Corinthians de patamar e tirariam o Corinthians dessa situação para colocar do meio da tabela para cima. O Flamengo não, com aquele elenco forte, com o Sampaoli, hoje é o grande favorito para o jogo e eu prevejo um jogo muito complicado para o Corinthians, perigoso até mesmo tomar uma goleada. Luxemburgo foi mal contratado, sabe por quê? Não por ele ser um mau técnico, mas porque o Corinthians já contratou ele já com dúvida se traria ou não traria. Quando você contrata um treinador, você precisa contratar o treinador para ele se manter no cargo. E Luxemburgo mal chegou já sabendo que está saindo. Então ele ganha um pouco de dinheiro, a Fiel deposita um pouco de confiança nele e daqui um pouco o Luxemburgo não está mais lá. Isso é complicado, isso é pesado. Hoje, o Corinthians joga para tentar uma vitória ou até mesmo um empate contra o Flamengo para tentar respirar. Mas é um jogo muito perigoso e um jogo muito sofrido. Muito provavelmente, Luxemburgo caia hoje, entre hoje e amanhã, e Mano Menezes assuma o Corinthians. O que você acha? Você concorda? O Corinthians precisa se fortalecer muito para pelo menos buscar um empate, porque o Flamengo quer alçar voos maiores. Te inscreve no canal, dá like aí. Obrigado a todos. Vamos